Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, para realizarmos mais uma reunião pública online, nesta casa, que é a casa de todos e a casa de Jesus. E nessa noite, nós estamos recebendo o nosso irmão Jorge Miguel, trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, que fará o nosso estudo da noite. E esse estudo faz parte do O Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec. Nós vamos estudar nesta noite o capítulo 17, que tem por título Sede Perfeito. E o item é o item 3, o homem de bem. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero pedir ao nosso amigo Jorge Miguel que ligue a sua câmera, tá, Jorge? Pode ligar a sua câmera aí. E nós vamos fazer a leitura do preparo. O preparo é desse livro, Baltazar, Reflexões. E é o volume 1. O médium altivo, caríssimo Panfiro. E o capítulo, o item que nós vamos falar ou ler agora para o nosso preparo, eu gostaria de pedir aos amigos de ligarem os microfones. Deixa só o Jorge Miguel, que vai falar a festa, tá bom? Todos os outros, por favor, desliguem os microfones. E a mensagem do Espírito Baltazar, através do médium altivo, diz o seguinte, é o item 57. É necessário que a sociedade se transforme, dizem todos. Mas como essa sociedade se transformará se nós mesmos fazemos concessões ao orgulho, à impertinência, ao desalento, à má vontade, à indolência, quando não ao desequilíbrio? O que devemos fazer é aprender com Jesus, como agir no cotidiano, seguir sua orientação e não nos esquecermos jamais de que, na medida em que formos agindo no bem, a caridade será uma marca tão característica de nossas almas que estaremos sendo humildes porque somos do Cristo, porque compreendemos e agimos com Ele. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, levar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, à espiritualidade amiga, rogando que nos abençoe, que nos fortaleça, que equilibre as nossas energias, que envolva os nossos lares, nossas casas espíritas, nossos parentes, amigos, aqueles nossos entes queridos, na vibração, essa vibração maravilhosa que cai do alto sobre todos nós, graças à misericórdia do Senhor. Pedimos ao Senhor também que abençoe o nosso irmão Jorge, sua família, que o inspire para que ele possa trazer essa tradução, se podemos dizer assim, dos ensinos de Jesus que constam no Evangelho para todos nós, porque todos nós precisamos desse Evangelho, precisamos compreender a palavra do Mestre, mas não só compreender e aprender, colocar em prática, para que assim possamos crescer em espírito, crescer em amor, crescer em sabedoria. Então, Senhor, abençoe a todos nós. Abençoe todos aqueles que nesse momento possam estar em sofrimento em qualquer ponto desse orbe. E que todos nós possamos colaborar com o Senhor na nossa doação de energias, na doação de amor, na recuperação daqueles que mais necessitam, Senhor, do teu amparo. E assim, envolvidos por essas energias que nos fortalecem, te pedimos amorosamente ao Pai, que nos permite iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Jorge, a palavra está com você. Você tem até 20h30 para fazer as suas reflexões e que o Senhor abençoe a todos nós.
Olá, companheiros. Boa noite a todos. Que o Senhor, de fato, abençoe a todos nós. E é uma grande satisfação estarmos juntos, desenvolvendo esse estudo, nessa casa que eu não conhecia, não conheço pessoalmente, e Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Esse trabalhador, né, incansável, e que foi e é o nosso irmão Francisco de Assis. E hoje nós estamos aqui reunidos para desenvolver esse estudo, que está lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, e nós vamos tratar lá no item 3, o homem de bem, e vamos falar um pouquinho a respeito desse homem de bem, quem é esse homem de bem, quais são as suas qualidades, as suas virtudes, o que esse homem de bem, de fato, pode trazer para nós e desenvolver em nós de forma que a gente se sinta capaz mesmo de nos tornarmos homens de bem, né? E para isso, nós vamos fazer a leitura, aqueles que têm o Evangelho em mãos, aberto, nós vamos fazer a leitura do homem de bem, porque é muito importante essa leitura. É muito importante. E, na medida em que nós lemos juntos, nós temos a possibilidade dessa análise, de uma melhor compreensão, e nós vamos tentar desenvolver o máximo possível aquilo que pudermos desse homem de bem, lembrando sempre que Jesus Cristo trouxe, na sua Boa Nova, a possibilidade de que todos nós vamos nos tornar homens de bem. Todos nós vamos alcançar esse objetivo que exige muita benevolência, exige muita tolerância e exige também muita dedicação da nossa parte. Porque nesses momentos, e quando eu falo desses momentos, né, parece que é uma coisa mais recente, não é? Quando a gente fala desses momentos, é uma coisa que já vem há tanto tempo, a gente fica incrédulo mesmo, né? A gente fica um tanto quanto que duvidoso se nós devemos abraçar essa verdade como uma verdade real e definitiva. E aí, eu tomar desse questionamento, que me parece que é um questionamento de todos, antes de eu fazer aqui a leitura do Homem de Bem, nós vamos lá no item 2, do mesmo capítulo 17, que diz assim, depois da passagem da citação de Mateus, o item 2 diz assim, desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, Deus é perfeito em tudo, tá? Essas palavras, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomadas ao pé da letra, poderiam fazer supor a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a ele, o que é inadmissível. Porém, os homens a quem Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele, então, se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para alcançá-lo. Apenas uma reflexão a respeito do nosso pastor, do nosso divino mestre, médico de nossas almas, Jesus Cristo. É importante que a gente reflita que ele é aquele que trouxe a Boa Nova para nós, né? Boa Nova, lei de amor, possibilidade do ser, do nosso desenvolvimento e do nosso aperfeiçoamento. E é importante também que a gente não perca de vista o seguinte, Jesus Cristo, quando trouxe a Boa Nova para nós, quando se apresentou como nosso guia, como nosso modelo, ele trouxe todas as possibilidades, todas elas, que nós somos capazes de desenvolver. E mais ainda, ele disse para a gente tudo aquilo que é de real e que é de verdadeiro. Vejam só, hoje, já passados 2000 anos, um pouco mais, né? Já avançamos aí no ano de 2022, depois de Cristo, nenhum de nós, a partir da sua vinda, da sua estada aqui conosco, tem qualquer senão em relação àquilo que Jesus trouxe para nós.
Nada. Nada que ele tenha trazido, nada que ele tenha deixado de legado, nada que ele tenha disponibilizado para nós é passível de qualquer questionamento. Nada que ele tenha imposto, no bom sentido, a título de boa nova, é hoje motivo qualquer de dúvidas em relação à nossa parte. Não em relação à interpretação, mas em relação à possibilidade. Tudo aquilo que o companheiro trouxe para nós, tudo aquilo que ele disse para nós, tudo aquilo que ele colocou à nossa disposição, até hoje, não há nenhum questionamento relativo àquilo que a Boa Nova, através do nosso querido companheiro e irmão Jesus Cristo, fosse passível de questionamento. O que isso significa? Significa que, dado essa credibilidade do companheiro, tudo aquilo que ele disse tem uma veracidade tal que se realizará no seu tempo certo, no seu tempo correto, e que tudo que nos foi trazido é passível e possível de conquistas de nossa parte. A partir daí, a gente, quando olha para o companheiro, a gente olha para aquilo que ele nos disse, aquilo que ele nos legou, é também aquilo que devemos incorporar como sendo plenamente possível. Então, quando ele disse para nós, quando ele deixou para nós esse exemplo de perfeição, e mais ainda, que através das palavras dele, tudo seria possível e realizável, nós temos que ter isso como verdadeiro e inquestionável. E é por isso que tudo aquilo que está contido não só na Boa Nova, mas também no Evangelho, para nós é um motivo de alento, é um motivo de satisfação e é um motivo também de esperança em tudo que está por ser conquistado de nossa parte. Porque quando alguém diz para a gente assim, olha, você pode, você é poderoso, você é capaz, e nessas palavras não se verifica nenhum tipo de incredulidade ou de questionamento, como é que eu me sinto? Usando até a expressão da moda, né? Eu me sinto empoderado, eu me sinto fortalecido, eu me sinto aquele que, sem a vaidade exacerbada, serei um conquistador de tudo aquilo que me trará bem-estar, harmonia, felicidade e, lá no fim, a perfeição. Todos nós rumamos nessa direção. Todos nós rumamos nesse sentido. E é importante que se diga isso para que não haja nenhum questionamento que todos nós seremos homens de bem. Todos nós seremos. E essa conquista, que é uma conquista perfeitamente capaz da aquisição, traz para a gente um alento para que a gente encare a vida em momentos de dificuldades, momentos de fragilidade, momentos em que nós nos sentimos até incapazes de avançar. É só a gente ir lá buscar esse refrigério, buscar esse fortalecimento naquilo que nosso irmão nos legou. E quando ele disse isso, quando ele nos apresentou tudo isso, ele disse também como é que poderíamos avançar nessa direção. E aí nós chegamos aqui no Homem de Bem, que está lá no capítulo Sede Perfeitos, para que essa perfeição seja vista, ou melhor, antevista já por nós, para que, trilhando esse caminho, a gente conseguir, sim, chegarmos a essa linha, a linha de chegada, né? Sem ser repetitivo. Vamos alcançar, sim, o nosso objetivo. Todos nós seremos vencedores. O mais moroso de nós também será um vencedor. Aquele que duvidamos da capacidade, da potencialidade, será um vencedor. Todos nós avançaremos para esse estado de perfeição do espírito ao que nosso companheiro se referiu e, mais ainda, não só exemplificou, mas também disse para nós como devemos avançar nessa direção. E aí a gente vai lá para o item 3
exatamente o item 3, que é o tema do nosso estudo de hoje, que é o homem de bem, e nós vamos fazer a leitura juntos, aqueles que puderem e tiverem o Evangelho em mãos, nós vamos fazer essa leitura juntos. Eu confesso a vocês que eu procuro, a cada início de ano, fazer a leitura desse item 3 aqui do capítulo 17, porque ele me serve de orientador. Porque muitas das vezes a gente, principalmente nós que já estamos na doutrina espírita, né, já há algum tempo, que não é nada, né, mas a gente fala já há algum tempo porque já para a gente é significativo, mas no contexto geral somos ainda iniciantes, somos nenéns, né, bebês, e engatinhando, a gente precisa mesmo dessa alavanca. A gente precisa mesmo desse alento. Porque eu costumo dizer, já há algum tempo, que quando a gente, pela manhã, a gente acorda e a gente liga lá um meio de comunicação qualquer, que pode ser a TV, pode ser um rádio, às vezes até o computador aí, que a gente acessa aí as mídias sociais, as notícias que chegam primeiro são aquelas notícias que até nos causam aí um certo constrangimento, né? Porque a gente já consegue identificar alguma coisa, aquilo que a gente não gostaria, mas a gente ainda se depara com esse tipo de notícia. E quando a gente olha, a gente fala assim, poxa, mas será que tem jeito mesmo? Será que estamos fazendo a coisa certa? Tudo parece tão desencontrado, tudo parece ainda tão desalinhado. Será que essa perfeição nós a conquistaremos mesmo? Eu olho para determinados companheiros que ainda são tão cruéis, se comportam de uma forma tão distanciada da lei, e aí eu diria para vocês o seguinte, mesmo esses companheiros que ainda se mostram tão arredios às leis, à boa nova, aquilo que sabemos que alcançaremos ali na frente, inclusive essa condição de homem de bem, mesmo esses companheiros avançarão, cruzarão a linha de chegada. Só que cada um tem o seu tempo. Mas nós, principalmente nós espíritas, nós temos que confiar, temos que crer, fortalecer nossa fé, olhar para a esperança e, de mão dadas com ela, entendermos que temos muita coisa para fazer para que tudo já caminhe nessa direção que nós queremos. Queremos que seja dessa forma. Mas é por isso que a gente precisa dessas orientações. É por isso que a gente precisa do Evangelho como sendo esse norteador seguro para que tudo para nós fique mais fácil do entendimento. Vejam bem, do entendimento. Não estamos falando do exercício, não. O exercício, para nós, ainda é difícil. Mas, se nós não nos empenhamos, se nós não estamos completamente tomados do maior e do melhor dos sentimentos, as coisas ficam mais difíceis. E outra coisa, que é muito importante dizer também, quando nós lemos O Homem de Bem, devemos nos deter a tudo aquilo que nos é possível da conquista, tá? E não é entendermos um texto como aquele que traz para nós até uma acentualidade das nossas incapacidades. Não estamos falando disso, não. E eu confesso para vocês que, por algum tempo, eu fui tomado desse olhar de impossibilidade, e por isso a minha insistência em ler O Homem de Bem a cada início de ano também, né? Para que isso me reforce, para que isso me tome, e para que a minha crença não fique desamparada e nem desalentada a ponto de eu entender que isso é uma ficção, porque não é uma ficção, isso é real. E tanto é real que nós vamos ler agora e certamente vamos incorporar tudo aquilo que será lido. Vamos lá. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia,
se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Na verdade, se parássemos aqui e comentássemos apenas esse primeiro parágrafo, eu entendo que já precisaríamos de horas e que o nosso tempo seria muito pouco. Né? Porque para falar que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, aí viria aquela dúvida, eu franziria um pouco a sobrancelha e diria assim, poxa, mas é aquele que pratica a lei de justiça e de amor na maior intensidade possível? Eu não consigo ainda. Será que eu vou conseguir? Olha, a certeza é a certeza do sucesso. A certeza do sucesso. E o homem de bem, ele já entende o amor. Agora vamos graduar isso, porque nós estamos no caminho. Certamente, para nós, e nós espíritas que já entendemos, que nesse momento é impossível para nós a prática dessa lei maior de amor, porque nós estamos no caminho do entendimento daquilo que é amor. Para nós, ainda é muito difícil tratar o outro da maneira que gostaríamos de ser tratados. Para nós, ainda é muito difícil respeitar uma discordância de opinião. Para nós, ainda é difícil abraçar aquele que nos desrespeita. E tudo isso que está embutido lá na lei de amor, que para nós ainda é difícil dessa prática absoluta, faz com que muitas das vezes a gente fique um tanto quanto descrente. Mas é dessa forma. Jesus, quando trouxe tudo isso para nós, ele entendia do nosso momento. E certamente o nosso Pai Celestial, entende do nosso momento. Da mesma forma que nós entendemos que os nossos bebês precisam ser alimentados na boca, que eles sozinhos não conseguiriam. Da mesma forma que nós sozinhos não conseguiremos. Não conseguiremos. Porque o nosso momento é ainda de aprendizado. O nosso momento é de reconhecimento das situações. O nosso momento é o momento de questionar mesmo a questão do amor. Mas nós já sabemos que é possível. Nós já sabemos que essa tolerância deve ser praticada cada vez com mais intensidade. Nós já sabemos que o desrespeito só leva ao desrespeito. Sabemos que tratar de forma não tendenciosa, mas de uma forma que faz com que os outros que não concordem com a nossa opinião e vice-versa não recebam a orientação, não recebam um tratamento devido, isso causa um afastamento. Isso causa um afastamento. E nós já sabemos disso. E o que é o amor? O amor é, acima de tudo, tolerância. O amor é paciência. E o amor é o entendimento que praticar essa lei de justiça na sua maior intensidade, para nós, é muito difícil. E é difícil justamente pelo momento que nos encontramos. Olha, mas eu já entendo que a lei de amor pode ser praticada. Se eu já entendo isso, eu já estou na direção. Se eu já entendo isso, eu já estou sendo tomado daquilo que ali na frente vai ser exercitado de uma maneira mais potencializada do que hoje. Hoje, eu ainda olho com aquele olhar atravessado. Hoje, eu ainda tenho vontade de revidar as ofensas. Hoje, eu fico com a sensação ainda que se eu não falei alto com quem falou alto comigo, eu sou um bobo. Eu devia de ter dado essa resposta. O fulano merecia ouvir isso. Eu não sei por que eu não falei. E a gente se tortura por não ter agido de uma forma até mais prejudicial. Vejam só, nós nos torturamos, mesmo sabendo que estamos desalinhados à lei de Deus. Porque, na verdade, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma, da nossa maneira, daquilo que entendemos que
Não é o correto, porque já sabemos que não é o correto, mas que me traz uma satisfação, ainda que seja uma satisfação passageira. Porque quando eu estou diante de alguém que não entende o que eu estou falando e ainda assim eu provoco uma discussão, ainda assim eu provoco um prolongamento daquilo que eu estou percebendo, que não será benéfico a ninguém. E quando eu ainda despendo as minhas energias nessa direção, certamente eu sei que eu não estou praticando o bem. Certamente eu sei. E toda vez que eu não estou praticando o bem, eu estou praticando o mal. Ah, mas eu não sou mal. Olha, nós estamos praticando o mal. Estamos praticando o mal. Se a partir daí aquele que pratica o mal se julga bom, ou se intitula como um benfeitor qualquer, eu até me atreveria a dizer que não é a melhor definição, não é o melhor raciocínio e nem a melhor prática. Mas ainda assim, eu entendo que, mesmo não estando na prática maior da lei da justiça, justiça divina, tá? Eu estou fazendo aquilo que me é conveniente e, a partir daí, para alguém, ou pelo menos para mim, eu estou sendo satisfatório, eu estou sendo didático. Não, não estou. Não estou. E isso deve estar dentro de cada um de nós, porque houve um tempo em que a confusão era uma confusão muito maior do que a que hoje existe. Vocês querem ver uma coisa? Para nós, a prática da lei de amor era abraçar, era beijar, era tecer elogios, era fazer com que a outra pessoa ou as outras pessoas se sentissem da melhor forma, mesmo quando eu não estava sendo verdadeiro. Hoje eu já sei que, em respeitando, em sendo tolerante, em sendo paciente, em sendo aquele que leva boas maneiras, uma prática de uma educação que atende a maior parte das pessoas num todo possível, eu estou praticando a lei de amor. Esse entendimento da lei de amor é fundamental, fundamental. Porque houve um tempo, e aí eu vou falar até de mim para vocês, que eu achava que os amigos meus não podiam ser desagradados, que os meus amigos não podiam ser contrariados, porque aquilo ali era uma prova de que eu não os queria bem. Eu pensava dessa maneira, né? E muitas das vezes, como todos nós, amigos também erram, amigos se enganam. E eu achava que eu não devia externar aquilo que eu estava vendo, que, segundo os meus conceitos e os meus parâmetros, era equivocado, mas porque o meu amigo iria ficar chateado comigo e que aquilo ali não era uma demonstração do melhor sentimento. Vejam só, que engano, né? Que equívoco. E um equívoco tal que nem em um outro momento eu chamava o amigo para conversar a respeito daquilo que eu entendia que não estava certo. Não quer dizer que eu estivesse certo, não, mas quer dizer que nós poderíamos conversar mais e que eu poderia levar para o amigo, até em sinal de amor, de carinho mesmo, aquilo que eu estava percebendo que não era produtivo e nem era benéfico nem para mim, nem para ele. Mas eu entendia que, em nome da amizade, amigo não devia desagradar amigo, né? E isso certamente não era a prática do bem. Isso certamente não era bom nem para mim, nem para o meu amigo ou os meus amigos. Ao contrário. E aí vem a lei de amor e começa a esclarecer para a gente o seguinte: olha, primeiro, vamos definir o que é bem, o que é mal, o que é bom e o que não é bom. Como eu posso tratar isso de forma a não ser ofensivo, de forma a não ser um intolerante, de forma a não ser um radical. Vamos resolver essa questão primeiro comigo mesmo, internamente, para depois eu poder levar isso para outras pessoas, inclusive para os amigos? Vamos. Quando eu me proponho, como as coisas avançam na melhor direção, né? Porque mesmo eu estando equivocado,
eu estou na prática da lei de amor e de caridade, levando para aquelas pessoas aquilo que eu entendo que poderia ser diferente. Até porque não quer dizer que eu tivesse razão, não. E talvez, quando eu leve isso, eu sou melhor orientado. Alguém traz para mim uma orientação mais benéfica e mais proveitosa naquilo que eu estou fazendo. Então, quando eu entendia que não devia de desagradar, principalmente um amigo, uma pessoa querida, eu entendia também que eu estava exercendo e praticando a lei de amor. Olha que conceito equivocado, né? E quando nós começamos a rever conceitos e nos propomos, na verdade, essa melhora, ela não é só minha. Esse alvo e esse objetivo alcançado não é só meu. Não é só meu. É de todos. Porque tudo aquilo que se pratica da melhor forma atinge a uma coletividade. Não importa se uma grande coletividade ou se uma coletividade menor, mais estreita, mas atinge uma coletividade. Principalmente aqueles que são educadores. Principalmente. E falando em educadores, a gente percebe que educadores somos todos nós, né, pessoal? Não precisa ter filhos, não precisa estar à frente de uma turma. Não. Basta você estar num contexto social que você já se vê e se percebe como um educador. Você está levando aquilo que pode ser útil para uma coletividade, maior ou menor. E lá está o educador. Vejam a responsabilidade que temos, inclusive conosco. E não sai por aí falando, incrementando situações e falas que não são produtivas e proveitosas. A gente ouviu falar e simplesmente repete porque a gente gosta ou não gosta de fulano ou ciclano. Ou seja, estamos totalmente desvirtuados. Mas quando eu tenho a responsabilidade, e hoje em dia está muito em voga também a questão das fake news, né, que a gente tem que observar antes de continuar passando à frente qualquer notícia, qualquer situação que exige uma publicidade, a gente está agindo, inclusive, de forma respeitosa, para que pessoas outras não sejam alcançadas com aquilo que é da nossa inobservância. Mas vamos lá continuar aqui, porque esse parágrafo primeiro aqui já seria motivo à beça para a gente falar de muitas coisas, e isso aí, temos mais coisas aqui para falar, né? Vamos lá. Continuando falando do homem de bem. E avançando aqui para o segundo parágrafo. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Vamos ter que dar uma paradinha aqui também. Porque quantos de nós acredita verdadeiramente que tudo aquilo que está colocado em nossas vidas faz parte de um projeto, faz parte daquilo que Deus previu para nós e nos adequamos dizendo o seguinte: olha, se eu estou fazendo tudo aquilo que é da minha possibilidade, se eu estou me dedicando, e se dessa forma aqui é a forma que eu tenho que viver e conviver, é porque o meu Pai sabe de todas as coisas e eu tenho fé que isso aqui é o melhor. É assim que nós nos comportamos, é assim que nós nos vemos inseridos nesse contexto aí, que na maior parte das vezes me desagrada e faz até com que eu perceba que o outro foi mais privilegiado do que eu. Ou eu, de fato, acredito que é na justiça do nosso Pai, mesmo naquilo que nesse momento me traz sofrimento e aflição, que eu devo crer e devo continuar obstinado, olhando tão somente para o de melhor e de melhor proveito que eu posso tirar daquela situação. E me envolver, de fato me envolver. Hoje, à tarde, eu estava comentando com um companheiro, questão de trabalho, e ele estava falando de uma questão de separação, né, de um casal e tal, e que ele estava envolvido na separação, e ele é compositor. E ele disse assim: olha, mas você sabe de uma coisa, Jorge? É no sofrimento que eu fico mais inspirado e consigo escrever e criar mais composições. Agora, veja só, né? Aquele sofrimento dele é um sofrimento inspirador
que faz com que ele desenvolva outras potencialidades e leve alegria para um outro sem número de pessoas. E se vocês observarem, principalmente em canções, né, mas também em obras teatrais, na arte de uma forma geral, aquele artista, na maioria das vezes, no ápice da sua criação, ele estava tomado de uma dor e de uma aflição e que fez deflagrar todo um processo criativo, né? Mas ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por uma aflição, nem por um momento de dor. O que a gente vê é que aquele companheiro, que naquele momento estava sofrendo, criou alguma coisa de tal monta que me trouxe tanta felicidade que se alguém fala para mim que foi no momento de dor, eu até duvidaria. Não pode. Não pode. Como é que esse companheiro, nesse volume de inspiração e nessa expressão que alcança o maior dos sentimentos, estava sofrendo? Nesse momento aqui, ele estava sofrendo mesmo, até faz com que a gente questione, né? Mas é assim. É assim. E o nosso Pai sabe de tudo, mas nós questionamos todo esse processo, todo esse desenvolvimento, porque a nossa fé ainda é uma fé ainda pequena. Né? Não vou nem falar lá na fé que remove montanhas, né? Naquela nossa fé pequena, no grão de mostarda, eu não vou nem falar nisso, não. Vamos ficar só no pouco desenvolvimento também na nossa fé, para que a gente entenda que o nosso Pai é um Pai de amor e misericórdia. E, evidentemente, não quer um mínimo de sofrimento para nós. Mas é certo que esse sofrimento, tal qual nós ainda entendemos, ele é ainda bastante benéfico para a gente. Mas vamos lá. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à vontade, à sua vontade em todas as coisas, a vontade do nosso Pai. O homem de bem tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Pessoal, bens espirituais acima dos bens temporais. Quando a gente fala em bens espirituais, a gente olha para a nossa doutrina, né? E a gente olha para o Espiritismo que faz para a gente sempre o seguinte: olha, nós estamos aqui, mais esta vez, tomando esse corpo de carne, mas o deixaremos, como já deixamos tantos outros para trás. Nós estamos aqui fazendo uso desse corpo nesse momento. Mas nós estaremos aqui muitas outras vezes. E quando a gente fala aqui no futuro, a gente está falando disso. A gente não está falando de quando a gente tinha 10 anos e lá na frente vamos ter 40, 50, 60. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa fé no futuro que vai fazer com que a gente retorne para esse plano físico e vai fazer com que nós, sucessores de nós mesmos, nos encontremos e estejamos prolongando a nossa evolução do ponto em que paramos. E essa fé no futuro é isso. E quando nós nos atemos que, nesse momento, tudo aquilo que é de nossa compreensão e da nossa melhor prática, em conformidade com o que nosso Pai estabelece e quer para nós, a gente tem fé no futuro, sim. E que ali na frente as coisas serão diferentes. E que se nesse momento eu ainda estou aqui amargando uma situação indesejável, é justamente porque eu estou me recompondo com a lei e ali na frente isso não vai mais fazer parte desse meu processo, porque isso vai ficar para trás. Quando a gente fala de fé no futuro, quando a gente fala no homem de bem que acredita que ali na frente as coisas serão melhores, a gente está falando de esperança, mas nós estamos falando também na crença daquilo que o nosso irmão trouxe para nós, que o nosso Pai é um Pai de amor e misericórdia e que certamente nós alcançaremos o nosso objetivo, deixando para trás as nossas mazelas na medida em que compreendemos esse processo de evolução. Tá? Então, vamos lá. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. Pessoal, aceitar sem lamentar ainda nesse momento para nós, né? É complicado.
é complicado. E não se condenem. Não se condenem, porque é por isso que eu tenho que ver esse homem de bem aí todo início de ano. Eu preciso dessa sustentação. Eu preciso disso. Na verdade, eu estou falando singular, mas eu poderia pegar aqui boa parte do nosso público ouvinte, pelo menos, e falar que nós precisamos disso, porque é verdade. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender que aquilo que nós ainda suportamos, aquilo que nós vivenciamos em desconformidade com o que gostaríamos, tem dois motivos. Primeiro, a nossa ignorância, que ainda faz com que a gente insista em se contrapor à lei, e também aquilo que nós transgredimos ali atrás. Então, isso é a real motivação daquilo que nos faz ainda sofrer. E todas essas decepções, tudo isso que ainda faz com que a gente lamente, é possível de superação. E é passível também de superação. Porque na medida que entendemos que todos nós somos iguais, e observem bem, hein, todos os parágrafos que nós estamos lendo aqui, vamos continuar lendo, tudo isso faz com que a gente deite os nossos olhares para a fraternidade, para a compreensão que todos somos iguais e que tudo aquilo que nós queremos para nós é o que deveríamos querer para todos. Quando isso acontecer, será o desenvolvimento do processo maior de irmandade. E essa fraternidade vai fazer com que tudo aquilo que nós não queremos mais suportar, nós também não vamos querer que o outro suporte. E, na maior das vezes, os nossos sofrimentos e as nossas aflições são desencadeadas por aqueles sentimentos menores, principalmente o nosso ciúme, principalmente a nossa vaidade, principalmente o nosso orgulho, que faz com que a gente ainda se entenda melhor do que o outro, do que os nossos irmãos, do que os nossos companheiros. E isso tudo deflagra esse estado de tortura, esse estado que não permite que o nosso olhar seja esse olhar generoso. E a reboque traz o sofrimento, sempre traz o sofrimento. E aí, as lamentações, né? E para a gente ainda não lamentar, está um pouquinho distante. Mas vamos lá. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Essa justiça que nós começamos a entender agora, que é a justiça divina, que é a justiça do nosso Pai, ela vai cada vez mais se incorporando, ela vai cada vez mais sendo jogada para dentro por nós. Porque, vejam bem, mesmo que a gente ainda não seja capaz dessa prática como gostaríamos de ser, nós conseguimos já identificar aquilo que não é bom. Isso significa dizer também que nós já estamos no caminho. Isso significa dizer que essa identificação da nossa parte já é esse processo de desenvolvimento. Já é, se não um entendimento maior da lei de amor, mas já é um princípio daquilo que nós gostaríamos que fosse possível e que o nosso Pai reserva para todos nós. E certamente, como a gente sempre faz questão de dizer, isso será objeto do nosso alcance. Isso todos nós atingiremos. Essa chegada, todos nós iremos transpô-la. Mas, por hora, a gente entende que devemos sacrificar, sim, nossos interesses pela maior justiça. Mas nem sempre a gente age dessa forma. Mas uma coisa é certa, já estamos no caminho. Tá? Vamos lá. Esse homem de bem que nós estamos falando encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si.
é buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Porque vê irmãos em todos os homens. Essa lei de uma fraternidade universal maior, que faz com que a gente, inclusive, ore e entenda que o nosso Pai é um Pai de todos nós, ela faz parte de uma lei maior, pessoal. E essa lei maior, ela diz assim, inclusive na oração dominical, Pai nosso que estás nos céus. É o Pai de todos nós. Mas acontece que, mesmo sendo Pai de todos nós ainda não vemos o outro como irmãos, como um irmão, efetivamente. Embora tenhamos todos um único Pai, nós não conseguimos olhar para o companheiro, principalmente aquele que nos desagrada, aquele que nos desrespeita, aquele que ainda é cruel e contraria a lei, nós não conseguimos ver esse companheiro como irmão. E a partir daí, nós nos distanciamos dele. E a partir daí, a gente não pratica a lei de fraternidade, de caridade. Mas o homem de bem, ele pratica, e ele já entende isso. Isso significa dizer que ali na frente, nós também vamos praticar tudo isso. Ainda falta muita coisa, mas o nosso tempo, ele avança, né? E nós não vamos conseguir fazer toda a leitura aqui do item 3. Mas eu vou lá para o último parágrafo, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, mas tenham em mente que vocês deverão ler de onde nós paramos até esse último parágrafo, para vocês entenderem ainda aquilo que falta. Mas vejam só o que diz aqui o último parágrafo, hein? O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Não é a enumeração completa. Mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. A todas as outras. Né? Para a gente, o que nós acabamos de ler aqui de forma parcial já é muita coisa, dado ao nosso processo evolutivo. Dado ainda a nossa pouca condição, principalmente aqui, nesse orbe, nesse planeta onde estamos, que é um lugar que abriga espíritos que estão em provas e expiações, daí a destinação também do nosso planeta. Então, para nós, falar de tudo isso aqui, principalmente falar de caridade e de algo que também não falamos, que é o perdão, ainda é muito difícil. Muito difícil. Mas essa dificuldade não é uma impossibilidade absoluta. E certamente, ali na frente, nós vamos alcançar o nosso objetivo, porque é isso que o nosso Pai quer para todos nós. Ele quer que a gente avance na direção do bem, ele quer que nós nos vejamos como irmãos e, principalmente, ele quer que a gente pare de sofrer. E esse sofrimento, que na maioria das vezes é causado por nós mesmos, por conta da inobservância da lei, é possível de ser estancado, é possível de ser cessado. Mas, para isso, nós temos que empreender uma força quase que hercúlea, eu diria hercúlea, para nos determos e entendermos que, como filhos de Deus e que, como irmãos do nosso médico das nossas almas, Jesus Cristo, tudo nos é possível na medida em que os nossos olhares estão voltados para o bem. Deixa eu ler para vocês aqui, eu ainda tenho aqui uns 3 minutinhos, esse livrinho aqui, ó, é o livrinho Tempo para o Entendimento, é do MAP, essa casa que é Movimento de Amor ao Próximo, e ela tem aqui umas mensagens, a grande maioria de Francisco de Assis e da falange dele. E eu separei aqui uma mensagem que tem como título Objetivos, que diz assim, olha, hoje quero lhes falar sobre objetivos. Quando se quer construir uma casa, há que se fazer o planejamento de como ela deve ser. Quando se deseja um trabalho importante, é preciso preparar-se antes para que se possa realizá-lo. A vida é trabalho. Quando se vive sem objetivo, a inércia a dominar os seus atos, pouco se consegue. Acordar, comer, dormir.
Acordar, comer, dormir. E isso pode ocasionar frustração, angústia, depressão. Quando se faz algo que após realizado sente-se orgulho, a sensação de alegria e entusiasmo fará com que se deseje realizar novas tarefas. O objetivo é ser feliz. O objetivo é dar e receber amor. Preces ajudam a alcançar objetivos. O trabalho mantém o tono vital de cada um. O grande trabalho é o do engrandecimento pessoal e da conquista de elevação a planos superiores, que é conseguido através do conhecimento e da doutrina. O objetivo do trabalho realizado nesta casa é o do fortalecimento da fé e, a cada dia, dos trabalhos de saúde e cura. Essa mensagem foi dada numa casa, né? Lá no mato, como eu disse. Muito tem sido feito nesta casa, muito mais será realizado. O objetivo final é o encontro com os mestres, com os emissários de nosso Senhor Jesus Cristo, é a busca da perfeição. Reformulem seus objetivos de vida a cada desvio. Repensem na utilidade de suas vidas. Façam o bem. Orientem aqueles que necessitem, como lhes digo sempre, e como sempre é repetido pelos irmãos mais esclarecidos e pelo Evangelho, o amor é o principal. O caminho deve ser percorrido com amor e atenção para com seu próximo. Não se abatam com o sofrimento que vem por toda parte. Ele pode ser doloroso, mas é uma forma de engrandecimento pessoal. Não se esqueçam de ouvir a voz da natureza. Não se esqueçam de sentir a plenitude da vida, revelada pela beleza dos animais, das forças da terra e dos mistérios do espaço. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de São Francisco de Assis. A nossa reunião, desenvolvimento do estudo desse item, um homem de bem, poderia avançar muito mais, mas para isso precisaríamos de muito mais tempo, porque é um item extenso demais, e para falar de tudo isso, principalmente falar daquilo que a gente ainda não entende na sua maior grandeza, né, exigiria mais tempo. Mas certamente nós nos encontraremos outras vezes e certamente continuaremos a falar dessa doutrina que é tão esclarecedora e traz para a gente tudo aquilo que é necessário para que a gente continue avançando, para que a gente entenda que somos, sim, possuidores de tudo que é necessário para a nossa evolução e que todos esses colaboradores que se juntam a nós, no plano espiritual, aquilo que a Casa Espírita oferece, e tudo que chega aos nossos sentimentos é justamente o que vem do nosso irmão Jesus Cristo e que vem do nosso Pai, olhando para nós como seus filhos e como esses que são receptores de todo o amor que ele tem para trazer e nos dar, para que a gente avance, para que a gente se torne um homem bem e principalmente para que a gente entenda a felicidade da forma como ela é possível. Que toda essa espiritualidade, que todos esses companheiros do plano maior e que nosso Mestre Jesus Cristo continue sempre nos dando oportunidade de encontros, de estudo, para que a gente possa cada vez mais falar de tudo isso que verdadeiramente nos favorece. Que bom estarmos juntos na noite de hoje. Graças a Deus. Agradecemos ao nosso irmão Jorge Miguel pelas suas palavras, pelas suas reflexões, e vamos anotar no nosso caderninho, não é? Todo dia 1º de janeiro, abrindo o Evangelho, no capítulo 17, item 3, o homem de bem, mas não é apenas para ler, refletir e colocar em prática o que está nesse item. E assim fazendo, um dia conseguiremos alcançar essa perfeição tão almejada por todos nós. Então, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Faremos outros convites, com certeza, para que possamos continuar estudando esse evangelho abençoado. E eu agradeço a presença de todos nessa noite, aqui na casa de Francisco de Assis, em Petrópolis. Então, para encerrarmos a nossa reunião, vou pedir para a nossa irmã Vera Isaura, essa nossa companheira querida, para fazer a nossa prece de encerramento. Vera Isaura é trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E a nossa casa, a Sociedade de Estudos de Francisco de Assis, é uma extensão do CEOI aqui na região serrana. Bom? Então, Vera, a palavra está com você.
Boa noite para você. Bem, então, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amado, ao querido Mestre Jesus, a Jesus Gonçalves, mentor do CEOI, a Francisco de Assis, querido Francisco de Assis, tanto nos consola os corações. Agradecemos por essa oportunidade de estarmos unidos, juntos, mesmo de forma virtual, que possamos, com esses estudos, melhorar um pouco a nossa caminhada, ter mais esperança no nosso coração, que Jesus possa nos envolver, tanto nós encarnados quanto os nossos companheiros desencarnados, nos fortalecendo, nos dando vontade firme de permanecer nesse aprendizado, nessa vontade suprema. Obrigada, Jesus, por todo o Evangelho que nos passa e que possamos ter coragem de colocar em prática tudo o que nós viemos estudando até hoje. Obrigada, Jesus, nos deu uma noite de paz, de harmonia, e que a semana seja de bons frutos com todos esses ensinamentos que aqui conseguimos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Obrigado, Jorge, mais uma vez. Que o Pai te abençoe, te envolva e te mantenha sempre assim, esse trabalhador que traz para todos nós esses ensinos de Jesus que precisamos sempre ouvir, refletir, tá bom? Ó, um beijo no coração de todos. Jorge, um abraço, um beijo aí para a família e que o Senhor continue a nos abençoar, nos fortalecer, tá bom? Tchau, gente. Amanhã estaremos de volta às 17 horas, porque amanhã nós temos, às 16 horas, o estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Estaremos estudando o capítulo 3, Companhias Espirituais. Às 5h20, 5h15, teremos o estudo das parábolas de Jesus. E depois, às 18h30, estamos estudando o livro Nosso Lar. E vamos iniciar no capítulo 22, que trata do bônus hora. Então, amanhã, o dia é cheio de estudo, de aprendizado dessa doutrina. Tá bom? Se alguém estiver interessado em participar de algum estudo, é só entrar em contato conosco, que nós mandaremos o link, tá bom? Então, tchau, gente. Que o Senhor nos abençoe. E uma boa noite para todos.